Olá galerinha do nono ano, estamos hoje fazendo o vídeo aí da potência para vocês. O que é a potência? Nada mais é com uma notação simplificada para representar a multiplicação de um número que chamamos de base elevado a uma potência repetidas vezes, que essa potência vai estar delimitando ele a se repetir. Ou seja, vamos escrever aqui, vou escrever bem grandão. E no vídeo do ensino médio ficou pequenininho, certo? Vamos supor que eu tenha aqui um número qualquer, que eu vou representar ele pela letrinha A, elevado a um expoente n, certo? Que também é um número qualquer. Essa base, que a gente chama aqui de base, e aqui a gente chama de expoente, certo? Essa base ela vai se repetir a quantidade de vezes que esse expoente tiver elevado, tá? Então vamos supor que esse n esteja mandando ela se repetir algumas vezes, ela vai se repetir n vezes. Sei que quando a gente põe a letrinha A e n, às vezes dá um nó no cérebro, porque a gente não visualiza os números, tá? Mas a gente vai trabalhar com números aqui é mais só para a gente iniciar esse conceito da potência. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Vamos supor 2 elevado a 3. Depois a gente vai falar como é que a gente chama esse númerozinho aí. O que nós temos aqui? Nós temos uma base 2 e um expoente 3. Ó. A aqui em cima, no caso, é 2, o n aqui é o 3. O que esse expoente está dizendo para mim? Está dizendo o seguinte, base, eu quero que você se repita 3 vezes. Ó, a base vai se repetir 3 vezes. E agora, base, tu se multiplique. Tá vendo? Ela está se multiplicando. É só fazer 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, certo? Então a potência nada mais é do que isso. É um número repetido n vezes, conforme está a sua potência, multiplicado por ele mesmo. Vamos pôr aqui 3 elevado ao quadrado, 3 elevado a 2. O que o expoente está dizendo? Para me repetir o 3, quantas vezes? 2 vezes. Então vou repetir esse 3 duas vezes e vou multiplicar ele. 3 vezes 3, 9. A potência ela é muito simples, gente. O que complica é a multiplicação, né? E nem todo mundo aí é bom em multiplicar. Então, dependendo do expoente, que se for um valor muito alto, já começa a complicar. A gente já tem que recorrer a recursos, né? Ou a uma calculadora, que a gente sempre tenta não utilizá-la, porque deixa o cérebro um pouco preguiçoso para pensar, para raciocinar. Então, ou a gente começa a multiplicar do ladinho aqui, que é o mais recomendado. Tá? Então, o conceito de potência é esse. Não tem mais nada de exuberante na potência ou de complicado. É isso, gente. É um expoente que vai mandar eu repetir um número, uma base qualquer, a quantidade de vezes que ela tiver de valor. Tá? Por exemplo, aqui é 3 e aqui é 2. O importante salientar é que assim, quando eu tenho um expoente elevado a 3, por exemplo, aqui 2 elevado a 3, eu digo que esse 2 está elevado ao cubo. E quando eu tenho aqui 3 elevado a 2, eu digo que esse 3 está elevado ao quadrado. Então, quando meu expoente aqui é 3, eu digo que é cubo, e quando é 2, eu digo que é quadrado. Tá? Isso, óbvio, tem a ver com geometria. Por exemplo, se eu pego uma reta, digamos assim, e elevo ao quadrado, essa reta se transformará num quadrado. Claro que aqui o quadrado não está perfeito, não, mas suponha-se que seja um quadrado perfeito. Tá? Então, como é que a gente mede a área do quadrado? 2, um lado vezes o outro lado, ou o lado elevado ao quadrado, não é isso? Por exemplo, se aqui fosse um quadrado com o lado que mede 3, os 3 lados vão medir 3, seria o quê? 3 elevado ao quadrado, que essa área seria 9 metros ou centímetros, conforme for a unidade de medida, ao quadrado, certo? 9 UA ao quadrado, unidade de medida.
o m, né? Unidade de medida. Tá ok? Dependendo como for essa unidade de medida. E o cubo segue esse mesmo raciocínio. Se nós elevarmos esse cubo aqui também, ó, o que vai acontecer com ele? A reta elevada ao cubo, ele vai se transformar exatamente num cubo de todos os lados iguais. Como é que a gente mede a área do cubo? É o lado, porque todos os lados terão a mesma medida, elevado a 3. Não é isso? Seria aqui 27 unidades de medida elevada ao cubo. Ok? Então, esse cubo e esse quadrado, ele tem relação com a geometria. Para vocês compreenderem, tá? Isso é mais a curiosidade. Para você, mas por que eu não digo que é 2 elevado a 3, eu tenho que dizer que é elevado ao cubo? Por que é 3 elevado ao quadrado e eu não posso dizer que é 3 elevado a 2? Os termos estão ligados à geometria, por esse motivo. O que mais que a gente tem para ver em potenciação? Né? Que isso aqui é o básico. O conceito de potenciação é só isso daqui, não muda. Tá? É algo simples. Nós temos as propriedades, tem que prestar muita atenção nessas propriedades, que elas nos ajudam muito lá em equações, tá? Em funções, elas ajudam a gente pra caramba para poder simplificar essas equações. Então, primeira questão que a gente tem que ver. Toda potência de zero, tá? E quando eu falo potência de zero, vamos dividir aqui o que a gente já deixou prontinho aqui. Toda potência de base zero elevado a um expoente qualquer positivo, tá? Muito importante gravar esse positivo, ele sempre será igual a zero. Não importa o valor desse expoente. Se for 30, 3.000, tá? Qualquer expoente aqui em cima, se a base for zero, o valor é zero. Ok? Por exemplo, você pega lá uma expressão numérica que tem aqui 3 elevado a 1.500. Olha o número que vai dar isso. Que multiplica 4 sobre 320. Que multiplica 0 sobre 1.500. O que a gente chega à conclusão aqui? Ó? Primeiro, todo número multiplicado por zero é quanto? É zero. Então eu não preciso resolver mais nada nessa expressão numérica. O resultado será zero, porque 0 elevado a 1.500 é zero, e 0 multiplicado por qualquer número também é zero. Tá? Então essa questão nos ajuda bastante. Quando aparecer algo assim, geralmente o autor ele coloca daí umas expressões bem absurdas mesmo, para botar uma pressão, tá? Mas se você parar e observar, vai verificar que nada mais é, o resultado é zero, nada mais é do que zero, ok? Outra coisa, ainda em relação ao zero, vamos botar duas questões aqui, ó. 0 elevado a zero e 0 elevado a um expoente negativo qualquer. Vou usar o mesmo exemplo lá, menos 3, tá? Menos 3. Na matemática, esses valores, eles são indeterminados, tá? Eles não existem, ok? Eles não existem. Então, 0 elevado a 0 e 0 elevado a um expoente negativo não existem. Eles são indeterminações matemáticas. Então, sempre que aparecer isso aqui, ó, deu ruim, tá? Deu ruim porque não existe, ok? Até aqui tranquilinho? Ok. Dando continuidade ainda, nós temos ainda um outro fator que é muito importante, que é toda potência de expoente 1. Tá? Então, o 1 elevado a qualquer potência sempre será 1. Né? 1 elevado a 2 é quanto? Eu repito o 1 duas vezes, e 1 vezes 1 é 1. 1 elevado a 22 é quanto? Eu repito o 1 22 vezes, eu multiplico ele. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. E assim sucessivamente, o resultado será 1. Tá? Então não se espante com o expoente. É 1 embaixo, a base é 1, resultado é 1. Simples, né? Resultado é 1. Muito simples. Seguindo, né, nas questões, antes de entrar ainda em detalhe das propriedades propriamente ditas, tem uma outra questão a observar.
né? A gente diz o seguinte, ó, que menos A, entre parênteses, ele é diferente de menos A elevado a N, tá? Isso é uma coisa, isso é outra coisa. Tá? Lembrando que A é um número qualquer e N também é um número qualquer, ok? Por exemplo, menos 2, vamos colocar aqui, elevado a 4, certo? O que esse expoente está nos dizendo? Para nós repetirmos o menos 2 4 vezes. Então vamos repetir. Ó. Menos 2 4 vezes. E está se multiplicando. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ok? Então esse resultado aqui vai dar 16. Positivo ou negativo? Vamos ver. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. Não é positivo, tá? Então, ó, todo número, a gente já pode determinar aqui, ó, que todo número negativo que esteja entre parênteses, elevado a uma base, a um expoente par, ele vai ser positivo. Elevado a um expoente ímpar, ele vai ser negativo, tá? Vamos botar um exemplo ímpar aqui, ó. Menos 2 elevado a 3. Quer ver como ele vai dar negativo? Vamos repetir o menos 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos com menos, mais com menos, menos. Tá? Então, o expoente é positivo, o resultado será positivo. O expoente é par, o resultado será positivo. O expoente é ímpar, o resultado será negativo. Tá? Por questões das regras de sinais da multiplicação. Isso nós estamos trabalhando esse lado aqui ainda. Agora vamos ver. Vamos manter aqui agora o mesmo número elevado a 4 sem os parênteses. Menos 2 elevado a 4 sem os parênteses. Ok? Quando ele está sem os parênteses, o que eu estou elevando ao expoente é somente o algarismo. O sinal eu não estou levando. O sinal ele está do lado de fora dessa potência. Então, eu vou repetir o algarismo 4 vezes, mas o sinal não. O sinal se manteve. Então, nesse caso aqui, será negativo, tá? Será negativo porque eu elevei apenas o algarismo, não o sinal. Então, preste muita atenção. Apareceu parênteses, estou elevando sinal e algarismo ao expoente. Não apareceu parênteses, eu estou elevando apenas o algarismo nessa potência aqui, ok? Então, o expoente 4 está elevando apenas o 2. Apenas eles eu me repito, tá? Então, esses são detalhezinhos importantes vocês pensarem. Em questão às propriedades da potência, que são bem bacanas, vamos falar aqui a respeito delas agora. Vamos falar com a primeira, expoente zero, tá? Expoente zero. Zero. Expoente zero. Qualquer número elevado a zero, qualquer número, não importa o tamanho desse número, tá? Elevado a zero vai ser sempre 1. O resultado dele sempre é 1, tá? Uma determinação matemática nesse caso, não é uma indeterminação, uma determinação. Então, não importa o tamanho do número, se eu tiver aqui a 3.525 elevado a zero, o resultado será 1. Ok? Isso ajuda bastante a gente também sabendo dessas propriedades, tá? Então, o expoente é zero, o resultado é 1. O expoente é zero, o resultado é 1, tá? Nos livros sempre vai aparecer assim, ó, A elevado a zero é igual a 1, onde A pode ser qualquer número. Ó, aqui ele assumiu 5, 3.525, ok? Então, fica aí definido a primeira propriedade que nós vamos trabalhar agora. A segunda propriedade que nós vamos falar é o expoente unitário. Unitário, ok? O expoente unitário está se referindo ao número 1, ok? Nós vamos dizer assim, aqui a elevado a 1
é igual a... Esse expoente está mandando repetir esse A quantas vezes? Uma vez. E como eu não tenho mais nenhuma multiplicação para fazer, porque eu só repeti ele uma vez, então é ele mesmo. Tá? Exemplo aqui, ó. 1.500, descoberta do Brasil aqui, elevado a 1 é igual a 1.500. Então, ó, fica definido que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Tá? Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, não importa que número seja esse. Ok? A próxima propriedade nós vamos falar sobre o produto de potências da mesma base. Olha só que legal isso. É a nossa terceira aqui. Eu dividi essa folha corretamente, que da outra vez eu já fiz uma manhaca. Então a terceira aqui, ó. A terceira, estamos falando de produto. Produto é o resultado de uma multiplicação, então estamos falando de multiplicação. Produto de potências da mesma base. Observe que essa propriedade está falando de um produto que tem a mesma base, tá? Por exemplo, A elevado a N multiplicado por A elevado a M, onde A é um número igual, ou seja, pode ser qualquer número, mas nessa multiplicação eles terão que ser iguais. N é uma potência qualquer e M é uma potência qualquer, por exemplo. Nessa propriedade, eu conservo a base para poder simplificar essa potência, esse produto, e eu somo N mais M, que vai ser a mesma coisa. Tá? Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo prático. 5 elevado a 3, que multiplica, ok? 5 elevado a 2, olha só, isso é igual a 5, somos expoentes, tá? Ó, então nessa propriedade a gente diz o seguinte, a gente conserva a base e somos expoentes. Então isso daqui, ó, é igual a 5 elevado a 5, ok? Veja que eu estou apenas aplicando a propriedade, eu não estou resolvendo a potência. Eu posso depois, é claro, aplicar a propriedade, eu preciso resolver a potência. Assim, a propriedade também é o inverso, né? Ó, 5 na 3 mais 2 é igual a 5. 3 vezes 5 na 2, mesma coisa, tá? A propriedade sempre vai funcionar para os dois lados. Se isso é igual a isso, então isso é igual a isso, né? Ok? Então sempre é bom ter isso em mente, que às vezes parece o inverso em alguma operação, e a gente precisa desmembrar a potência, e a gente fica amarrado ali, pô, mas eu não consigo desmembrar. Consegue, é só fazer o inverso, tá ok? Então o produto de potência da mesma base é isso, gente, não tem segredo, muito fácil. Vamos partir agora para a nossa quarta propriedade aqui. Ó. Vou botar mais baixo que quase não apareceu outro número lá. Nossa quarta propriedade. Essa sequência aqui, pessoal, ela altera de livro para livro, tá? De autor para autor. Então não se amarra, a primeira propriedade da potência é o expoente zero. Não, ela pode ser unitária em um determinado livro, pode vir o produto de potência em outro determinado número. Isso aqui eu estou enumerando para a gente saber que são propriedades diferentes, tá? Nossa quarta potência, a nossa quarta propriedade nós vamos trabalhar é a divisão. Tá? Aqui nós trabalhávamos com produto. Agora a gente vai ter a regra também da divisão, ó, que é o quociente, né? Vamos botar aqui, ó, quociente ou divisão, alguns livros vão aparecer assim, tá? De mesma base. De potências de mesma base.
mesma base. Ok? Então, quociente de potência, mesma base, quociente é o quê? Uma divisão. Divisão, ela pode ser representada também em forma de fração, que é a mesma coisa, ou razão, né? Então, aqui M e N possui a característica de expoente, tá? Então, quando eu tenho uma mesma base, tá, gente? Mesmo número, mesmo valor, uma divisão, como é que eu consigo simplificar isso? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Olha só que bacana isso. Vamos botar um exemplo aqui prático. 8 elevado a 22 é igual a 8, dividido por 8 elevado a 20 é igual ao quê? A 8 e subtraio os expoentes, que é 8 elevado a 2. Olha só que diferença. Em vez de eu resolver tudo isso aqui, que vai dar um número enorme, toda essa potência vai dar outro número enorme, e fazer essa divisão, eu posso simplesmente simplificar ela, utilizando a propriedade. Então, 22 menos 20 vai dar 8 na 2, aqui a gente já sabe que 8 vezes 8 é 64, né? Resolve bem rapidinho, ok? Quociente de potência mesma base é isso. Apareceu uma fração, uma divisão, tá? Que ela pode estar em formato de divisão, ela pode estar assim, ó. 7 elevado a 12 dividido por 7 elevado a 9. Isso é igual, tá? Aqui vocês acham que é uma multiplicação. Isso é igual a 7. 12 menos 9 vai dar quanto? 13. Então, isso é igual a 7 elevado ao cubo, ok? Então, apareceu em forma de fração, ou de divisão mesmo, né? A gente aplica essa propriedade quociente de potência da mesma base. A gente não esquece disso, mesma base. Não vamos fazer em qualquer divisão que não vai dar certo, ok? Uma quinta propriedade que a gente pode falar é propriedade de potência. E essa é uma propriedade muito utilizada, que é potência de potência. Potência de potência. Ou seja, uma potência elevada a outra potência, né? Seria um A elevado a um N, que está elevado a um M. Então, tem potência de potência. Isso é igual a A e a multiplicação de N e M. Ou seja, eu conservo a base e multiplico os expoentes, ok? Vamos supor aqui 3 elevado ao cubo elevado à quarta potência, ok? Ó, 3 elevado ao cubo elevado à quarta potência. Então, eu vou conservar a base e multiplicar esses expoentes. Isso aqui é igual a 3 vezes 4 é quanto? É 12. Ok? 3 elevado a 12. É muito comum ter que fazer o inverso, tá, gente? Tem que ajustar isso daqui, tá? Muito comum para a gente poder resolver, transformar, às vezes, uma expressão numérica em produtos de mesma base, ou transformar uma expressão numérica em quociente de potência de mesma base, tá? Pode aparecer assim, ó, 2 elevado ao quadrado, que multiplica 4 elevado. Eu vou botar números pequenos aqui, só para a gente poder trabalhar, vocês poderem compreender melhor, tá? Ó. Então, tá vendo aqui, eu tenho 2 elevado ao quadrado, que multiplica 4 elevado ao quadrado. A gente pode resolver isso aqui resolvendo as potências. Resolvo essa potência, daria 4 que multiplica 16, certo? Ou eu posso, porque eu estou fazendo os números bem simples, para poder trabalhar, vocês vão ver que em exercícios vão parecer números maiores, tá? Eu posso quebrar isso aqui, ó, em uma potência de mesma base e resolver lá uma vez só, quer ver? Vou manter ali. Esse 2 é o resultado de 2 elevado ao quadrado, não é? Então, ó, 2 elevado ao quadrado é 4. Está elevado ao quadrado de novo. Vendo agora que eu tenho potência de potência.
eu vou fazer o quê? Vou pegar essa potência e multiplicar ela, que vai dar igual a 2 vezes 2, 4, 2 elevado à quarta potência. Agora eu conservo a base e multiplico aqui, ó, 2 vezes 4, 8. Então, essa expressão toda aqui é o mesmo que eu pegar 2 e elevar à oitava potência. Tá? Agora é só resolver a potência, chega o resultado da expressão. Ok? Muito simples, né? Isso aqui é bem comum aparecer, gente. Tem que fazer quebrar um número e transformá-la em potência de potência. Pois nos vídeos que eu fizer de um exercício, eu vou pôr alguma coisa parecida lá para a gente trabalhar. Muito bem. Vamos à nossa sexta propriedade. Nós vamos quebrar essa sexta propriedade em duas questões. Nós vamos trabalhar aqui com potência cuja base é uma divisão ou um produto, tá? Potência cuja base é um produto ou um quociente. É um quociente. Isso também ajuda na hora de nós simplificarmos algumas coisas em expressões numéricas, tá? Produto. Então vamos lá. Eu tenho um produto na base 3 vezes 2, isso aqui é um produto que está elevado a uma potência, certo? Está elevado a uma potência qualquer, vamos botar aqui 3. Usando o mesmo conceito de A lá, ó, é assim, ó, A que multiplica B, tá vendo? São bases diferentes, elevado a N é igual a A elevado a N que multiplica B elevado a N. Tá? Eu posso multiplicar ambos direto aqui numa resolução, por exemplo, de problemas, ou eu posso primeiro elevar ambos à potência, a essa potência, resolver a potência e depois multiplicar. Será uma escolha minha, dependendo o caminho que eu vou estar levando a minha expressão numérica. Ok? Então vamos lá. Ó. Isso é igual a 3 elevado ao cubo que multiplica 2 elevado ao cubo. Então toda vez que eu tiver um produto elevado a uma potência, a um expoente, é o mesmo que eu tivesse dois expoentes aqui, ó. Tá vendo? Mesma coisa, tá? Não há necessidade de eu botar os parênteses, porque eu vou ter um número só ali embaixo, ok? Agora, vamos pegar aqui ainda, aproveitando esse espaço aqui, ó, para a gente economizar folha, aproveitar esse espaço aqui e vamos fazer a divisão, o quociente aqui, ó. Opa! Quociente. Para o quociente, vale a mesma regra, tá, gente? Ó, se eu tenho aqui A sobre B elevado a um N, é a mesma coisa que eu ter A sobre N dividido sobre B sobre N. Sob, né? A sobre N sobre B sobre N. Ok? Então, mesma coisa. Se eu tivesse aqui, ó, 3, uma fração 3 meios elevado ao quadrado, é o mesmo que eu tivesse aqui 3 elevado ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado, ok? Essas são as nossas propriedades da potência, tá? Serão muito utilizadas, umas mais, umas bem menos, tá? Nas expressões numéricas e em equações algébricas aí que vocês vão encontrar, principalmente equações algébricas, a gente precisa às vezes desmembrar o x ali de algumas potências. Tá joia, meu povo? Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo que a gente vai fazer um exercício de potência. Para quem é meu aluno, já recebeu o material sobre potências lá no Google Sala de aula.
Quem está vendo o meu vídeo que não é meu aluno, deixa ali no comentário a solicitação que eu posso botar o link lá para vocês, tá ok? Até mais.